Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia. Bom dia. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga bom dia. Nós começamos esse dia da melhor forma que a gente poderia. Começamos esse dia na presença do Senhor. Começamos esse dia em adoração, reconhecendo que Jesus é o mais importante nas nossas vidas. E eu percebi que aqui o mover da adoração era Jesus recebendo de volta o nosso coração. Era Jesus acolhendo novamente o nosso coração. E eu quero louvar a Deus por isso, porque nessa pregação nós vamos só dar essa continuidade. Nós vamos continuar entregando o nosso coração para o Senhor, vamos continuar entregando a nossa vida a Ele. Eu aprendi que aqui na Canção Nova, o nosso pai fundador, ele sempre nos ensinou que a providência rege todas as coisas. Tudo é regido pela providência de Deus. Inclusive, você está aqui hoje é da providência de Deus, é da vontade de Deus. Foi a providência que te quis aqui. Eu não sei como foi que você veio parar na Canção Nova, neste final de semana, neste carnaval. Não sei se é a primeira vez ou se você já veio algumas outras vezes aqui também. Mas eu sei que a providência de Deus te trouxe aqui. E antes mesmo de você se programar para estar na Canção Nova, pode ter certeza, Deus te quis na Canção Nova. Deus te quis aqui neste final de semana. E se Ele te quis aqui, a sua missão agora é abrir o seu coração e ouvir o que o Senhor tem para falar. Nesta manhã nós vamos ouvir a palavra de Deus e o tema desta pregação é ou santos ou nada. Quem já ouviu essa expressão aí, levanta a mão. Graças a Deus, a maioria de vocês. A gente vai entender um pouquinho sobre essa expressão, esse projeto de vida, porque na verdade esse ou santos ou nada é um projeto de vida para nós. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Mas eu queria te convidar agora a se aventurar na palavra de Deus. Quem aqui tem a palavra de Deus aí, levanta a mão, só para a gente saber. Isso, o povo de Deus armado com a glória de Deus. Pega a palavra de Deus aí, nós vamos começar abrindo lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. No capítulo 1, versículo 26 e 27. Nesse primeiro momento da nossa pregação, nós vamos passar por algumas passagens bíblicas. E eu queria te convidar a fazer essa experiência também de caminhar comigo aí por essas passagens. Se tem alguém do seu lado aí que está conversando, que está falando, pede silêncio a essa pessoa, porque agora é a hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Agora é a hora de ouvirmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus proclamada alcança os nossos corações. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Diz assim, nós estamos aqui dentro do relato da criação. É Deus que começa a criar todas as coisas. E diz o versículo 26, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os criou. A primeira passagem que eu queria trazer para a gente meditar nesta manhã é esta. Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Se você for dar continuidade depois desse versículo 27, você vai perceber que o homem vivia na presença de Deus. Os nossos primeiros pais, como a gente chama, né, Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus. Então aqui a gente consegue entender que Deus criou o homem e a mulher para viver na presença dele. Deus criou o homem e a mulher para estar junto com ele. E esse relacionamento era um relacionamento de intimidade, era um relacionamento de alguém que se conhece e conhece profundamente. Mas o que eu queria destacar dessa passagem agora é isso.
Deus nos criou para viver na sua presença. Deus nos criou para viver com Ele. E aqui, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que Deus criou simplesmente Adão e Eva para viver na presença dEle. Eu estou dizendo que Deus criou a mim e a você para viver também na presença dEle. Todo ser humano foi criado para viver na presença de Deus. Todo ser humano. Aquele que professa a mesma fé que nós professamos e aquele que não professa. Também ele foi criado. A finalidade da sua criação é essa intimidade com Deus. É dar glória pela sua vida, dar glória a Deus, reconhecer o Senhor dos senhores, o nosso Deus. Só que, passa aí algumas páginas da Sagrada Escritura e vai comigo aí no capítulo 3. Esse aqui a gente não vai ler, mas na sua Bíblia aí, a minha tradução é da CNBB, o título está escrito assim, o pecado. Capítulo 3, todo esse capítulo 3 aí, vai trazer para nós o relato do pecado. Aquela famosa passagem que todos nós conhecemos. Aquela passagem em que Adão e Eva pecaram. E ao pecar, esse relacionamento com Deus, que havia sido estabelecido por Deus quando Deus os criou, esse relacionamento com Deus foi rompido. O homem agora se afasta de Deus. O homem agora começa a ter vergonha da presença de Deus. O homem agora começa a não viver mais na intimidade com Deus. É aí que a gente chama, na doutrina católica, o pecado original. Esse pecado que todos nós nascemos com ele, mas que fomos perdoados pela graça do nosso batismo. Então, todos nós sofremos as consequências desse pecado de Adão e Eva. Mas aqui o mais importante é entendermos que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos distancia. Nós nascemos para viver na presença de Deus e a partir do momento em que pecamos, nós nos afastamos dessa presença. Por quê? Pela nossa livre vontade. Deus nos fez livres. Por isso que Deus não te obriga a nada. Deus te convida. E pela nossa liberdade nós escolhemos algo diferente de Deus. Nós queremos criar outros deuses nas nossas vidas. Então esse capítulo 3 nos traz essa dimensão do pecado. Agora eu queria que você passasse algumas folhas aí e fosse no livro do Levítico. O terceiro livro da Bíblia aí. Esse livro do Levítico, ele é importante para nós porque, claro, se você for voltar um pouco na história do povo de Israel, você vai perceber que Deus constitui um povo, Deus chama um povo. Deus ergue Moisés para tirar um povo da escravidão. Deus constitui uma nação com Abraão. Esse povo é o povo judeu, do qual Jesus fazia parte. Deus constituiu um povo. E Deus agora, nesse livro do Levítico, concede ao povo agora uma lei. É verdade ou não é que se todos nós vivêssemos aí querendo fazer o que desce na nossa cabeça, as coisas não iam dar bem certo? Na sua casa, se você chegasse na sua casa e não tivesse ordem na sua casa, cada um fizesse o que quisesse, ia ser uma família? Sim ou não? Porque aí cada um ia ficar livre e o negócio não ia dar certo. Então você põe regras na sua casa. Você põe as pequenas regras ali para você obedecer. E para os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, tem regras ali naquele ambiente. Deus, quando chamou o povo de Israel, também deu àquele povo regras. Também deu àquele povo ali uma forma de viver, uma lei. E o livro do Levítico, ele traz aqui para nós a chamada lei da santidade. Está do capítulo 17 até o 26, mas nós vamos parar aqui agora no capítulo 19. Deus constitui ali uma lei, a lei da santidade. Deus está chamando aquele povo a uma vivência da santidade. Mas pega comigo aí o capítulo 19 do livro de Levítico, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: O Senhor falou a Moisés: Fala a toda a comunidade dos israelitas e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos repetir isso? Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo.
Deus começa agora a chamar o seu povo a viver uma vida de santidade. E o que era essa vida de santidade? É voltar à sua finalidade. A finalidade do homem era viver na presença de Deus, e o pecado o afastou. Agora o Senhor chama de novo aquele povo a viver uma vida de santidade, a viver novamente em intimidade com Ele. Deus está chamando novamente agora o povo de Israel a viver na presença dEle. Deus está clamando mais uma vez aquele povo para que eles possam viver na presença dEle, para que eles possam cumprir aquilo pelo qual Ele os criou. Viver em intimidade com Ele. Só que o povo de Israel é parecido com a gente. É um povo de cabeça dura. É um povo que, mesmo ouvindo a voz de Deus, continua na mesma safadeza de antes. É um povo que, mesmo ouvindo ali a voz de Deus e sabendo o que Deus quer, continua escolhendo por coisas que não são da vontade de Deus. Eu quis demarcar para vocês aqui essas 3 passagens do Antigo Testamento. A gente poderia passar por todos os livros do Antigo Testamento, mas a gente também não tem tempo para isso. Mas eu quis demarcar essas 3 passagens para mostrar para nós que Deus convida o povo à santidade porque o povo se afastou da presença dEle. A finalidade de Deus convidar o seu povo para a santidade é porque o povo se afastou da sua presença. E eles foram criados para viver na sua presença. Agora a gente vai dar um salto para o Evangelho de São Mateus. Primeiro evangelho aí do Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Nós estamos aqui agora dentro do Sermão da Montanha. É interessante, porque quando Mateus vai escrever esse evangelho, e ele escreve do capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão da Montanha. É Jesus que sobe a montanha para poder ensinar ao seu povo. E aqui Mateus ele tem a intenção de apresentar Jesus como o novo Moisés. Lá no livro do Levítico, se você prestar atenção no versículo 1, quem falou ao povo em nome de Deus foi quem? Moisés. Agora, Mateus ele está escrevendo o evangelho e está dizendo assim, está apresentando Jesus como o novo Moisés. Se lá no livro do Levítico Moisés deu ao povo uma lei, agora Jesus está dando ao povo a nova lei. Vocês entenderam? Então, Mateus está apresentando Jesus agora como o novo Moisés. Por isso que ele tem o poder de ensinar. E diz para nós aí, pega agora comigo o versículo 48. Aqui está o cerne da pregação de Jesus. E o finalzinho ali desse capítulo, na verdade aqui é o capítulo 5. No final desse capítulo 5, versículo 48, Jesus diz assim: sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Algumas outras traduções vão dizer, sede, portanto, santos, como vosso Pai Celeste é santo. Jesus agora está retomando com o povo, com o seu povo, agora no Novo Testamento, essa pregação pela santidade. E aqui presta atenção, o modelo de santidade está em Deus. Deus é o modelo de santidade. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Deus está chamando, através do seu Filho Jesus, o povo novamente a uma vida de santidade. Mas aquele povo continua sendo um povo de cabeça dura. Essa pregação da santidade, ela, desde o momento do pecado, ela foi se desenvolvendo ao longo da história. Aqui nós estamos em Jesus. Jesus está chamando a santidade, mas agora nós somos chamados a andar um pouco mais no Novo Testamento. Você vai ver que São Pedro chama a santidade, você vai ver que São Paulo chama a santidade.
Essa pregação pela santidade do povo, ela sempre existiu. Desde o momento em que o pecado entrou, existe um clamor de Deus para que o seu povo seja um povo santo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diz assim, eu acho que o Senhor está te chamando para ser santo também. Mas eu só acho. Ainda não tenho certeza não. Mas a gente vai descobrir agora. Se você pegar a palavra de Deus aí, agora na primeira carta de São Pedro, está lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Jesus diz assim, São Pedro escreve assim para o seu povo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, no tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Agora, essa pregação da santidade, ela sai da boca de Jesus e ela começa a entrar na boca dos apóstolos. Eu trouxe para nós aqui 2 deles, né? São Pedro e daqui a pouco a gente vai ver São Paulo também. São Pedro começa a falar para aquela comunidade que ele está escrevendo a sua carta, dizendo assim, olha, vocês não são mais ignorantes. Vocês já se encontraram com o Senhor. Vocês já fizeram a experiência de saber quem Ele é. Vocês não são mais aquele povo que não sabe quem é Jesus. Não sei se o Senhor pode falar isso para você hoje. Se você não é mais esse povo que não sabe quem é Jesus. Mas São Pedro está dizendo. São Pedro está exortando aquela comunidade. Olha, vocês não podem viver mais como a vida de antigamente. Vocês conheceram o Senhor. Vocês já sabem quem Ele é. A vida de vocês agora não pode ser do mesmo jeito. Sabe quando acontece alguma coisa na nossa vida que muda a nossa vida completamente? Uma coisa assim, grande, que existe um antes e um depois da nossa vida. Vou citar um exemplo para você ver. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Existe uma pessoa antes de ser mãe e existe uma pessoa depois que você é mãe. Ou não existe? A sua vida muda a partir de um momento em que você começa a gestar alguém dentro de você. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. A minha vida mudou no dia que eu entrei para a Canção Nova. Eu era um antes, agora eu sou um depois. Por quê? Porque existe responsabilidade. Você que é mãe tem responsabilidade com seu filho. Primeiro que você tem que dar exemplo. Se você não der exemplo, daqui a pouco seu filho vai dizer assim, nem você faz, como é que está querendo pedir? Então existe um antes e depois. A mesma coisa é quando nós nos encontramos com Jesus. Quando nós nos encontramos com Ele, a partir daquele dia, existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade para quem se encontrou com Jesus. Você não pode viver como alguém que não conhece a Jesus. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber e não querer viver. É isso que São Pedro está exortando aquela comunidade. Olha, vocês já conhecem Jesus. Não vem com essa história para cima de mim, de querer viver como se não conhecesse a Ele, não. Vocês já conhecem a Ele. Mas eu queria prosseguir um pouco mais. Eu queria que a gente voltasse a algumas páginas da Sagrada Escritura e a gente pudesse adentrar naquilo que o próprio São Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4,
versículo 3. Se você achou que São Pedro estava pegando pesado, você vai ver São Paulo agora. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. São Paulo está escrevendo a uma comunidade, a comunidade dos Tessalonicenses. E São Paulo também está fazendo a mesma atitude de São Pedro. Ele está exortando aquela comunidade a viver na santidade. Enquanto São Pedro estava dizendo assim, olha, vocês têm a obrigação de ser santo, porque vocês já se encontraram com o Senhor, e Ele disse que era para vocês ser santo como Ele é santo. Agora, São Paulo está dizendo para nós, a vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Mas não para na vontade de Deus. São Paulo ele é um pouco mais forte. Volta algumas páginas antes também. Você vai encontrar na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Mesmo São Paulo dizendo, nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Vou repetir esse versículo. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. São Paulo aqui ele está elevando o nível da conversa. Se antes você era chamado somente a viver a santidade, agora São Paulo está colocando um peso maior e está dizendo como que, em outras palavras, você foi criado para a santidade. Ele está nos recordando a mesma passagem que nós lemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1. Deus nos criou à imagem e semelhança dele para viver na presença dele. Agora São Paulo está dizendo àquela comunidade dos Efésios, ele está dizendo àquele povo, olha, Deus nos criou antes mesmo, Deus pensou em nós antes mesmo da fundação do mundo, Deus pensou em nós para que nós pudéssemos ser santos, e Ele nos escolheu para isso. Agora você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, se você tinha dúvida, ela acabou agora. Você foi chamado por Deus para ser santo. Deus te escolheu para ser santo. E não adianta fingir que não ouviu, porque você ouviu. Amém? Existe uma responsabilidade sobre nós. A responsabilidade de sermos santos. Existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você, para que nós sejamos santos. Mas você pode levantar uma pergunta: o que é a santidade? O que é ser santo hoje? Eu queria trazer para nós uma frase do Papa Francisco, numa exortação apostólica que ele fala sobre a santidade, Gaudete et exultate. No número 20, ele diz assim, a santidade é viver em união com Ele os mistérios de sua vida. Consiste em associar-se de uma maneira única e pessoal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar continuamente com Ele. Grava isso aí no seu coração. Em morrer e ressuscitar continuamente com Ele. Esse Ele aqui é com Jesus. A santidade é viver em união com o Senhor. Mas eu queria também trazer uma frase do Papa Bento XVI, quando ele diz assim, a santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar empreendimentos extraordinários, mas em unir-se a Cristo, em viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, pensamentos e comportamentos. A santidade não está naquilo que você faz. A santidade está naquilo que você é. Continua agora o Papa Bento. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua.
Sabe o que é ser santo? É ser como Jesus. É assumir em si as características de Jesus. É ter o mesmo comportamento que Jesus. São Paulo vai dizer isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Haja em vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. É isso que é ser santo. As pessoas que olham para você, não precisa responder, tá? Vou fazer uma pergunta, mas só para você pensar. As pessoas que moram com você, que vivem com você, elas olham para você e enxergam Jesus ou não? Se não enxerga, tem alguma coisa errada aí. Quando você volta de um acampamento na Canção Nova, aquele que ficou em casa lá, o seu marido, a sua esposa, seu filho, não sei. Ele olha para você e diz assim, nossa, voltou pior do que foi? Ou olha para você e diz assim, nossa, voltou mais parecido com Jesus? Não precisa responder não, tá? Só é para você pensar. Como é que você volta? E eu queria trazer para nós o exemplo de alguém que soube viver isso. Alguém que soube mergulhar nesta santidade. Se você for pegar agora aí, volta um pouquinho da carta aos Efésios, uma carta antes, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. São Paulo vai dizer assim, Gálatas 2, 20. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Será que você já pode dizer isso da sua vida? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é santidade. É você ir morrendo aos poucos para você mesmo, para suas vontades humanas e deixar que Deus cresça dentro de você. E deixar que Deus tome conta do seu coração. E deixar que Deus tome conta da sua vida, a ponto das pessoas olharem para você e dizer assim, ixi, não é mais essa pessoa não. Eu estou vendo Cristo aqui. É uma presença de Deus. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de se aproximar de pessoas que para mim são pessoas santas. É diferente. A atmosfera do lugar em que um santo pisa muda. O ambiente em que existe uma presença de santidade, ou ao menos de alguém que está lutando por uma vida de santidade com integridade, é diferente. Porque existe um comprometimento, existe uma pessoa que, como São Paulo está dizendo aqui, e como o Papa Bento XVI falou, como o Papa Francisco falou, existe alguém que está morrendo constantemente para si mesmo e deixando que Cristo apareça. A santidade não é nada mais do que uma conversão de sujeito, é você sair de cena e deixar que Jesus entre. Sai, não queira fazer do seu jeito, sai de cena. Deixa ele agir, deixa ele fazer, deixa ele te conduzir. Aí você pode me perguntar, é fácil? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas entenda só isso, a santidade é você sair um pouco de cena. É você querer deixar que o centro da sua vida seja você e deixar que seja o Senhor. É viver completamente para o Senhor. Mas eu queria dar um passo a mais, continuando essa pregação profética que nós encontramos lá no livro do Gênesis e chegou até o Novo Testamento, a história da igreja inteira, houve santos e o magistério e a doutrina, sempre a igreja pregou o chamado à santidade. Mas eu queria pular essa história da igreja, porque nós não temos tempo, e queria chegar na vida do nosso pai fundador, o Padre Jonas. Ele pregou incessantemente, e depois eu estava ali na adoração, estava pensando, meu Deus, que responsabilidade. Aquele homem pregou nesse palco. Nesse palco ele chamou tantas e tantas pessoas à santidade. Que responsabilidade a minha de como um filho dele estar aqui e fazer ecoar aquela pregação que Deus colocou no coração dele.
Aqui ele convidou muitas e muitas pessoas a uma vida de santidade. Aqui ele gritou inúmeras vezes o ou santos ou nada. E aí onde você está, muitas e muitas pessoas foram alcançadas por essa pregação profética do Padre Jonas. Mas essa expressão, ela surgiu por um momento de dor na Canção Nova. Era o ano de 1991. Na Canção Nova falecia a Isabel Cortez, uma missionária, que estava lá na missão de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. E por uma tragédia ela veio a falecer. E o padre foi até lá, tiveram que trazer o corpo dela de avião até Lorena, cidade vizinha aqui, onde os seus familiares moravam. E ali, um dia depois que ela faleceu, na missa de corpo presente, o Padre Jonas pregando para toda a comunidade Canção Nova, e preste atenção, isso aqui é um dado muito importante, meus irmãos que estão aqui, essa pregação do Os Santos ou Nadas não começou para um povo, essa pregação do Os Santos ou Nada começou para nós da Canção Nova. O Padre estava chamando nós que somos da Canção Nova a vivermos um Os Santos ou Nada. E nessa homilia ali de corpo presente, ali em frente ao corpo daquela nossa irmã de comunidade, o Padre Jonas fez esse apelo, ele fez esse projeto de vida, ele elevou para a comunidade Canção Nova esse projeto de vida, ou santos ou nada, ou seja, não dá mais para voltar, agora tem que ser santo. Tem que ser santo. Diante do corpo de uma irmã de comunidade, o Padre está dizendo, todos nós um dia nos encontraremos com o Senhor desta forma, ou morreremos ou Jesus voltará, e nós precisamos ser santos. Quando o Senhor vier em glória, ou quando nós formos ao encontro do Senhor, nós precisamos estar em santidade. Deus precisa nos encontrar em santidade. Era isso que o Padre Jonas estava pregando para a Canção Nova. Lá em 91. Mas não demorou muito para que nesse palco e em todos os lugares que esse homem foi, ele pudesse pregar ou santos ou nada. E ele começou a clamar, ele começou a pedir, ele começou a lançar, quando ele mesmo escreve, falando sobre isso, contando essa história, nos nossos documentos internos da comunidade Canção Nova, ele diz que ele lançou um desafio. O desafio do ou santos ou nada. E a partir daí, ele começou a lançar esse desafio para todos os lugares em que ele foi. Ele começou a lançar um desafio do ou santos ou nada para todos os lugares que ele passou. Isso se tornou um propósito, isso se tornou um chamado, isso se tornou um projeto de vida pregado pelo Padre Jonas. A santidade que começou lá do Gênesis, nós fomos passando pelo Antigo e pelo Novo Testamento, que passa toda a história da igreja e que hoje chega até nós. E a pergunta que vinha ao meu coração quando eu preparava esse momento era esse: quando nós iremos despertar para a santidade? Pode ser que no dia em que nós despertemos para a santidade seja tarde demais. Por isso que a proposta do ou santos ou nada, ouso até mesmo em dizer isso, a proposta do ou santos ou nada não morreu com o Padre Jonas. A proposta do ou santos ou nada precisa continuar ecoando nos nossos corações. Nós precisamos continuar a lutar, a querer, a assumir um propósito de viver esta santidade. Eu lembrava de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá dizia assim: essas crises mundiais que vocês estão vendo são crises de santos. Talvez, eu não posso jogar esse peso nas suas costas, mas eu posso supor, porque seja mesmo um talvez a conversão dos seus, lá da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, lá da sua vida religiosa, lá de onde você estiver, do seu grupo de oração, da sua nova comunidade, talvez
a santidade daqueles que vivem com você esteja necessitando da sua santidade. É a partir do momento em que nós assumimos com convicção esse desafio de lutar pela santidade, que outros vão se despertar à santidade. Não adianta cobrar dos outros o que você não tem coragem ainda de viver. É bonito aplaudir outras pessoas e dizer, essas são santas, mas essa santidade não é para mim. Não, é para todos nós. É para você, é para mim. E o mundo está esperando a manifestação destes santos. O mundo está carecendo, o mundo está padecendo por causa de santos. Deixa eu até dizer com mais clareza para você, a igreja do Brasil está necessitando de santos. E talvez esses santos estejam aqui, no nosso meio. Talvez seja você que está tendo o coração agora incomodado. Talvez seja você esse santo que Deus está querendo levantar e está querendo constituir como um modelo de santidade para despertar outras pessoas. Tem pessoas do seu convívio que nunca vão ter a oportunidade de vir na Canção Nova. Mas você pode levar essa santidade até elas. Tem lugares que você vai que eu não posso ir, que as minhas irmãs que estão aqui, os meus irmãos que estão aqui, nunca vão poder ir, mas você pode ir. Mas eu também preciso dizer para você que a santidade, ela acarreta para nós uma responsabilidade. E uma responsabilidade que muitas vezes vai exigir de nós alguns sofrimentos. É interessante quando você vai ver a vida dos santos. Os santos, eles amavam viver em intimidade com o Senhor. E se o sofrimento era o momento em que eles tinham para poder viver íntimos ao Senhor, eles abraçavam o sofrimento. Tem santos que na nossa cabeça hoje pode parecer loucos, mas não são. Tem santos que pediam a Deus sofrimentos. Eu gosto de uma santa chamada Santa Elizabeth da Trindade. Ela diz assim, ela escreve numa carta, ela diz assim, num retiro, na verdade. Ela diz assim: se nós não temos essa coragem de pedir a Deus sofrimentos, ao menos acolhamos com resignação os que Ele nos manda. Você sofre ou não? Sim ou não? Sim. Tem sofrimentos na sua vida ou não? A santidade está em saber viver também essas realidades. Pode ser que Deus não esteja te chamando para ser santo de uma forma extraordinária. Deus está te chamando a ser santo a partir da ordinariedade da vida. Deus está te chamando a ser santo lavando a louça da sua casa. Deus está te chamando a ser santo cuidando do seu filho, da sua filha. Deus está te chamando a ser santo nas coisas do seu dia a dia. Na dificuldade de acordar cedo para trabalhar e chegar em casa de noite. Deus está te chamando a ser santo para dar testemunho lá no lugar onde você trabalha. Deus está te chamando a ser santo para ser a diferença na sua paróquia, no seu grupo de oração, nos lugares em que você frequenta. Deus está te chamando a ser santo ali onde você está. Não ache que para ser santo Deus vai te tirar do lugar em que você está e vai te fazer algo extraordinário na sua vida. A partir de agora, quando daqui a pouco a gente vai começar a rezar, aí você já vai achar assim, eu vou começar a rezar e daqui a pouco eu começar a rezar, eu vou estar levitando. Primeiro que meio mundo de gente ia correr se alguém levitasse aqui, né? Deus pode te dar essa santidade, se Ele quiser. Eu vou contar para você um exemplo de um testemunho, não estava nem preparado isso, mas me veio agora, de São Padre Pio. São Padre Pio, ele recebeu os estigmas, né? São Padre Pio recebeu ali nas mãos dele as marcas da cruz de Nosso Senhor. E às vezes São Padre Pio estava celebrando missa e começava a gotejar o sangue dele.
A santidade daquele homem era uma santidade assim extraordinária. Se a gente parasse aqui, tinha que parar só um final de semana inteiro para falar sobre ele. Mas ele escreve nas cartas que ele escreve, ele diz que a maior humilhação que ele viveu na vida dele foi quando um inquisidor chegou lá no convento onde ele estava e pediu que ele abrisse a roupa e tirasse a luva e mostrasse as chagas que ele carregava. Aquilo que o fazia ser um santo extraordinário era a maior humilhação para ele, porque ele queria ser um santo do escondimento. A santidade, ela não pode ser orgulho para nós. Não cabe santidade e orgulho. A santidade não pode exigir de nós isso. Mas aí você pode me perguntar, tá bom, já entendi, eu tenho que ser santo. Agora você pode me perguntar, como ser santo? Como viver esta vida de santidade? A resposta mais simples para viver essa vida de santidade: não atrapalhe o Senhor. Olha a pessoa do seu lado aí e diga, olha, para você ser santo, a única coisa que você precisa fazer é não atrapalhar o Senhor. Sabe por que você não pode atrapalhar o Senhor? Porque o mais interessado em te fazer santo é Ele. É Ele o mais interessado em te fazer santo. A santidade não é uma conquista das nossas forças somente. Exige também as nossas forças. Mas não é simplesmente algo que nós fazemos. Não é algo que nós realizamos. É um desejo de Deus. Deus quer fazer todos nós santos. E a nossa missão nisso é não atrapalhar Ele. Não atrapalha. Deixa Ele te fazer santo. Seja qual for a via que Ele te conduzir por uma vida de santidade. Seja ali no cotidiano, na labuta do dia a dia. Seja ali por uma vida extraordinária. Não sei, mas deixa que Deus te conduza a ser santo. E aqui a gente precisa parar em algo muito importante. Não existe santo que não conversa com o Senhor. Não existe santo sem intimidade com Deus. Trago mais uma frase do Papa Bento XVI, ele dizia assim, uma vida santa não é fruto principalmente do nosso esforço. Exige sim também o nosso esforço, mas não é só o nosso esforço. Das nossas ações, porque é Deus, o 3 vezes santo, que nos torna santos. É a ação do Espírito Santo que nos anima a partir de dentro. É a própria vida de Cristo ressuscitado que nos é comunicada e nos transforma. Ninguém se faz santo sozinho. É Deus quem nos faz santo. E para viver uma vida de santidade, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Senhor. Trago mais uma frase de São José Maria Escrivá, um santo dos nossos tempos, né? São José Maria Escrivá escreveu assim, disse assim na verdade, faz-me santo, meu Deus, ainda que seja paulada. Não quero ser o peso morto da tua vontade, quero corresponder, quero ser generoso. Um santo nunca é uma pessoa medíocre. Um santo nunca põe limites ao Senhor. Um santo nunca põe barreiras ao que Deus tem para fazer. Não é que um santo não tem medo, ele tem também, mas o abandono, a confiança que ele tem em Deus é muito maior. Mas aí, o mais importante nós precisamos entender, não existe santidade sem uma vida de oração. Não existe santidade sem um coração aberto. Por isso que a decisão do ou santos ou nada, o desafio do ou santos ou nada, começa na nossa vida a partir do momento em que você diz que você quer. A partir do momento em que você abre os olhos e diz assim, eu preciso ser santo. Mas não é ser santo simplesmente para se amostrar ou para chegar nos lugares e dizer assim, olha, eu sou santo, você não é. Isso não é um santo. O santo tem a sutileza de saber evangelizar aonde quer que ele está. E o santo
nem sempre se santifica com o microfone na mão. Às vezes um santo se santifica no escondimento. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar daquela mulher antes de morrer. Era uma escondida dentro do seu Carmelo. Mas quando ela chegou no céu, ela fez um barulho tão grande que ela se tornou uma das santas mais conhecidas. Ela é considerada pela igreja uma patrona da missionariedade. Ela nunca subiu num palco como esse para pegar o microfone e falar para vocês como eu estou falando. Mas a vida dela inteira foi gasta por amor a Jesus. O santo é aquele que ama. Por isso que São Paulo vai dizer que a nossa rivalidade uns com os outros deve ser a rivalidade do amor, de quem mais ama. Você tem que se rivalizar com as pessoas lá da sua paróquia, por saber quem mais ama. Eu amo mais o Senhor, eu quero amar mais, eu quero amar mais, eu quero dar mais, eu quero ser mais. Essa é a verdadeira rivalidade que deve existir no meio de nós. Nós devemos ser santos desta forma, deste jeito. Mas também não existe um santo sem Espírito Santo. Ele é o santificador, Ele é o que nos conduz, Ele é o que nos guia, Ele é o que nos direciona. É à medida em que nós abrimos o nosso coração ao Espírito que Ele vai agindo, que Ele vai fazendo, que Ele vai realizando. A santidade é deixar que Cristo cresça em nós, é deixar que Cristo venha e faça e tome conta do nosso coração. Eu não sei se você quer ser santo, ou se essa pregação já serviu de mover o teu coração a querer ou não a viver essa santidade. Mesmo que você diga assim para mim, é impossível, para Deus não é. Deus pode pegar os instrumentos insuficientes da mão dele e fazer o que ele quiser. É importante entendermos, e eu volto a bater nessa tecla, não é você que se faz santo, você somente corresponde ao desejo do coração do próprio Deus em te fazer santo. Deus quer te fazer santo lá na sua casa, na idade que você tem, jovem, velho, sei lá o que você é, do jeito que você for, Deus quer te fazer santo. E essa santidade, ela é uma proposta de Deus para nós. Quando eu rezava ontem por esse momento, me vinha no coração de nós fazermos nesta manhã uma aliança com o Senhor, assumindo o compromisso de viver esta santidade. Fazer uma aliança de entendermos que nós somos chamados por Deus a viver uma vida de santidade. Deixa eu te dizer, não vai ser fácil. Vai cair, vai ter que levantar, vai ter que se confessar de novo, vai ter que levantar de novo, mas não pode desistir. Eu peço a Deus a graça de você lembrar de mim no domingo que vem. Quando você estiver lá, esse horário lá, 10 horas da manhã, no próximo domingo, não sei o que é que você vai estar fazendo, mas que o Senhor te incomode e te lembre de mim agora falando isso aqui. Para você parar e pensar assim, nossa, depois de uma semana, como será que eu estou na minha luta pela santidade? Se você quer, se você deseja, se você quer assumir esse compromisso com o Senhor, fica de pé. Não é vergonha se você não quiser. Não é vergonha se você quiser ficar sentado. Mas se você quer, fica de pé. Nós vamos começar a rezar. Mas eu queria ler para nós um número de um documento que é muito importante para a Canção Nova. A Evangelii Nuntiandi, lá de 1975. É um documento que fala sobre a evangelização. E foi a partir desse documento que a Canção Nova surgiu. Foi a partir de uma inspiração do nosso bispo diocesano na época, que chamou o Padre Jonas e disse assim, faz isso aqui com os jovens. Comece com os jovens que é mais fácil. E a partir daquilo dali surgiu tudo isso que vocês estão vendo.
E eu queria trazer a parte em que ele fala da evangelização sob as inspirações do Espírito Santo. Ele diz assim, esse aqui é o Papa São Paulo VI. As técnicas de evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação do Espírito Santo. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem ele, sem o Espírito. De igual modo, a dialética mais convincente sem ele permanece impotente em relação ao Espírito dos homens. E ainda, os mais bem elaborados esquemas com bases sociológicas e psicológicas, sem ele, em breve se demonstram desprovidos de valor. Escreve o Papa: nós vivemos na igreja um momento privilegiado do Espírito. Procura-se por toda parte conhecê-lo melhor, tal como a Escritura o revela. De bom grado, as pessoas se colocam sob a sua moção. Fazem-se assembleias em torno dele. Aspira-se, enfim, a deixar-se conduzir por ele. É um fato que o Espírito Santo de Deus tem um lugar eminente em toda a vida da igreja. Mas é na missão evangelizadora da mesma igreja que ele mais age. Não foi por puro acaso que a grande renovada para a evangelização sucedeu na manhã do Pentecostes, sob a inspiração do Espírito Santo. Continua o Papa São Paulo VI. Pode-se dizer que o Espírito Santo é o agente principal da evangelização. É ele efetivamente que impele para anunciar o Evangelho, como é ele que nos mais íntimos das consciências leva a aceitar a palavra da salvação. Vou repetir mais uma vez esta última frase. É ele efetivamente que impele a anunciar o Evangelho, como é ele que nos mais íntimos das consciências leva a aceitar a palavra da salvação. É o Espírito Santo que move a Canção Nova para que ela esteja aqui anunciando a palavra para você. Mas é o mesmo Espírito Santo quem abre o seu coração para acolher essa palavra. É o mesmo Espírito que inspira as minhas palavras e as palavras de qualquer um outro que estiver aqui, que também inspira o seu coração a dar a abertura necessária para que ele possa agir, para que ele possa fazer. Não existe evangelização sem a ação do Espírito. É sábio o Papa São Paulo VI. Qualquer empreendimento que seja de evangelização sem a ação do Espírito Santo, ele tende ao fim. Não subsiste. Por que eu trouxe isso? Para falar da nossa evangelização, mas para falar também do seu empreendimento pela santidade. Se você quiser empreender a santidade sozinho, não vai dar certo. Não vai durar um mês. Tem que ser sob a ação do Espírito, a ponto de você se colocar na presença dele. Eu não sei rezar, mas começa a falar com ele como se você estivesse falando com qualquer outra pessoa. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser santo, eu quero viver isso que foi pregado agora, eu quero corresponder a essa santidade, eu quero viver desse jeito. E à medida que você for abrindo o seu coração à ação do Espírito, Deus vai abrindo a sua mente, o seu coração, a sua alma para o sobrenatural. Deus vai começar a falar ao seu coração. Você que fazia muito tempo que não se confessava, a partir da oração, Deus vai te colocar no coração o desejo de se confessar. Deus vai te levar a um desejo pelos sacramentos, pela Eucaristia, pela adoração, por uma vida sacramental. Mas isso tudo começa a partir da abertura do seu coração a Ele. A partir do momento em que você olha para Ele e diz assim: Senhor, eu quero. Eu não sei como. Ou até mesmo a oração mais sincera que você possa fazer: Jesus, eu tenho medo. Porque eu não sei os lugares em que o Senhor vai me levar, mas eu quero, Senhor. Eu me disponho. Eu me disponho. E eu te convido agora, meu irmão, feche os teus olhos. Começa a falar para o Senhor agora que você quer, que você deseja. O Senhor nos convida nesta manhã a uma aliança pela santidade. Se você quer assumir essa aliança, tão importante quanto uma aliança no sacramento que nós fazemos, uma aliança com Deus,
Diga a Ele que você quer. Diga: Senhor, eu não quero sair da Canção Nova a mesma pessoa que eu cheguei aqui. Eu quero ser diferente. Eu quero agir de forma diferente, Senhor. E cantando, nós vamos deixar que o Espírito nos conduza. Levanta seu braço lá no alto. Toma a sua decisão. Diga ao Senhor: ou santos ou nada mais queremos ser. Canta isso. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Põe a mão na cabeça. Em meu pensar, coração, em meu sentir. Quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Quero ouvir você cantando: ou santos ou nada queremos ser. Com força, com decisão: ou santos ou santos ou. Mais uma vez: ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada. Enquanto o Renê pregava, eu estava olhando aqui para vocês, aqui de cima. E eu falava assim, sabe, Renê? Eu acho que já deve ter algum santinho aí no meio de nós. Deve ter mesmo. Você acredita? Eu acredito. Sabe por quê? Porque a gente acha, e o Renê falava isso, que a santidade são grandes coisas. Que é fazer milagres, né? É pregar muito bem. Né? Meus irmãos, São João Crisóstomo, ele dizia assim: maior é aquele que sofre por causa de mim. Maior do que aquele que faz milagres, do que aquele que prega. Porque aquele que sofre por Deus e entrega a Deus o seu sofrimento, vivendo em santidade, ele é maior do que aquele que faz milagres. Porque aquele que faz milagres, ele é um devedor de Deus. Porque Deus está agindo tanto na vida dele, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vão cobrar mais de mim do que de você, talvez, né? Mas aquele que sofre por causa do reino dos céus, Deus se torna devedor dele. Se você souber viver a sua vida cotidiana, no dia a dia, nas pequenas coisas em santidade, oferecendo até os seus sofrimentos a Deus, você está vivendo santidade. Olha para o seu lado aí, vê se tem uma carinha de um santo aí. Tem sim. Mas peçamos, meus irmãos, o Espírito Santo, santificador, sobre nós, que Ele trabalhe em nós ainda mais,
Vá pedindo, vem Espírito Santo, modela. Renova-me. Modela a santidade em mim. Faz de mim um homem santo, uma mulher santa, diferente. Sim, um sinal para este mundo. Vem Espírito. Molda em nós a santidade. E a Maria. Solta a tua voz no Espírito agora. Você que já ora no Espírito, solta a tua voz no Espírito agora. Deixa o Espírito Santo de Deus ir selando no seu coração este propósito pela santidade. Mas você também que não ora no Espírito, você que veio parar a Canção Nova nesse final de semana de paraquedas, você nem sabe o que você está fazendo agora. O Espírito Santo de Deus quer te batizar. O Espírito Santo de Deus agora quer te batizar. E eu te peço, Senhor, derrama sobre a vida desses meus irmãos o menor de todos os dons, o dom da oração em línguas, aquele que abre o nosso coração ao sobrenatural, aquele que abre o nosso coração à tua ação, ao teu poder, Senhor. Batiza-nos nesta manhã, Senhor, no teu Espírito. Nós te pedimos, nós te suplicamos, pela graça, Senhor Jesus, de estarmos reunidos aqui. Nós te suplicamos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós de uma forma nova. Nós queremos mais de Ti, Espírito. Nós temos sede de Ti. Nós temos sede da Tua presença. Nós temos sede da Tua ação, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Move os nossos corações em direção à Tua vontade. Nós queremos sair daqui, Senhor, com propósitos de santidade. Nós queremos, Senhor, sair daqui com o nosso coração cravado pela santidade, Senhor. Nós te suplicamos, Espírito Santo de Deus, desperta em nós o desejo pela santidade, o desejo por sermos santos, por correspondermos à Tua vontade, Senhor, por correspondermos ao Teu querer. Senhor, fortalece as nossas vidas, fortalece, Senhor, os sofrimentos que nós vivemos, fortalece, Senhor, as dificuldades, os problemas na nossa casa, na nossa família. Nos fortalece diante deles, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos faz homens, Senhor, e mulheres que lutam pela santidade. Nós ainda não resistimos até o sangue, Senhor, mas se for preciso, nós queremos. Nós queremos, Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão, solta a tua voz no Espírito agora, como você nunca soltou. Até você que não orava em línguas, agora em nome de Jesus, ora no Espírito agora. Solta agora esse desejo de santidade. Deixa o Espírito que está dentro de você agir em você, orar em você. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, deixa Ele agir. Seu coração está queimando agora, seu coração está acelerado, seus pés estão pegando fogo. É o Espírito Santo de Deus que está te visitando. É o Espírito Santo de Deus que está cravando no seu coração o desejo pela santidade. Abre o seu coração agora ao sobrenatural de Deus. Não tenha medo. Jesus coloca no meu coração e diz para você: não tenha medo de perder alguma coisa pelo reino do céu. Não tenha medo de perder prestígio, amizades, grupos, pessoas por causa do reino dos céus. Se for para você perder, para ser santo, perde, meu irmão, perde, porque vale a pena perder por causa de Deus. Vale a pena perder. A palavra diz: quem perde a sua vida por mim vai encontrar. Dá-nos coragem, Jesus, para vivermos santidade nesses dias. Dá-nos coragem para renunciar aquilo que não vale a pena. Renunciar aquilo que não vale a pena, que vai fazer você perder o céu, que vai fazer você perder a eternidade.
fez, selando essa decisão, essa aliança com o Senhor, aliança pela santidade. Ou santos ou